Oi, Júlia, tudo bem com você? Júlia, eu vou tentar gravar aqui e explicar para você um jeito assim que eu aprendi e que eu acho mais fácil de talvez fazer esses exercícios aqui que a sua mãe pediu ajuda para mim, para te ajudar, tá bom? Então eu vou gravar aqui, eu vou virar a câmera para poder começar a gravar para você e eu vou tentar ser mais detalhado possível aqui as contas matemáticas todas. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, manda para mim, que daí eu tento sanar para você, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, o que eu fiz aqui? Primeira coisa que eu fiz, eu coloquei num rascunho aqui, eu coloquei uma página para cada exercício, tá? Mas, na trigonometria, a primeira coisa que você tem que saber, e provavelmente você já sabe que a professora já deve ter explicado, as somas do ângulo dos ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos é sempre 180 graus. Então, independente do formato do triângulo, se ele é isósceles ou não, ele vai ser sempre 180 graus a soma de todos os ângulos, tá? Porque você precisa saber esse primeiro detalhe antes de começar esse exercício, tá bom? Para começar o exercício, como todos eles têm as fórmulas de primeiro grau, eu vou começar a explicar para você pelo exercício C, porque ele tá mais fácil, tá? Então, de fazer as contas. Então, eu vou explicar para você e você vai entender. Como que a gente faz a conta para chegar no resultado de quantos graus são os cantos aqui desse triângulo? Então, se a gente sabe que cada grau tem essa mesma variável x, o que a gente vai fazer? E a gente sabe que a soma de todos os ângulos tem que ser 180 graus, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 2x, que é esse aqui, mais o outro ângulo, que é 5x, mais o outro ângulo, que também é 5x, tá? Então, a gente sabe que a soma desses três ângulos tem que ser 180 graus, né? Então, sabendo disso, a gente tem uma fórmula de primeiro grau para resolver. O que a gente vai fazer? 2x mais 5x mais 5x é 12x. 12x é igual a 180 graus. Então, aqui a gente já tem. Como aqui esse 12 está multiplicando com x, a gente vai passar ele para o outro lado da igualdade. Se aqui ele está multiplicando, a gente vai passar ele para cá dividindo, aqui, ó. Então, a gente trouxe esse 12 que estava aqui multiplicando para cá dividindo, tá? Deixa eu só pegar no meu rascunho, porque eu acho que eu já tinha feito essa conta aqui, que dá 15. Qualquer coisa você faz aí na calculadora também, para ver se tá certo, tá? 180 dividido por 12 é 15 graus. Então, a gente achou o x, tá? Deixa eu descer um pouquinho a câmera aqui. Vamos lá, deixa eu posicionar ela aqui melhor. Como que a gente agora vai ter certeza de que essa conta tá certa, tá? O ângulo de 90 graus, ele é bem retinho assim, né, nos desenhos. É até uma coisa que você pode olhar para ver se você tá fazendo a conta certa, tá? Se o teu x que você encontrar na resolução for maior que 90 graus e o ângulo aqui, você vê no desenho que é menor, a conta já tá errada. Porque aqui esse ângulo, ó, você já sabe que ele, se fosse um ângulo reto, ele seria pelo menos aqui assim, né? Esse aqui também, ó, ele é bem menor que 90 graus e aqui é bem menor que 90 graus. Então, a gente sabe, assim, visualmente, que esse triângulo aqui, nenhum dos ângulos tem 90 graus. Então, só para você ter, que visualmente também dá para ter uma ideia. Então, vamos calcular lá. Aquele primeiro x lá em cima, a gente vai fazer uma prova real agora, tá? Aquele primeiro x lá em cima, então, eu vou fazer ele aqui na frente mesmo, que eu acho que cabe. Ó, 2x, né? Ele equivale a 2x. Então, o que é esses 2x? É 2 vezes o 15 graus, que foi o que a gente achou ali. Então, 2 vezes 15, 30 graus. Aqui, ele fala que é 5 vezes o x. Então, é 5 vezes o 15 graus, que é igual a 75 graus. Esse aqui é a mesma coisa, 5 vezes 15 é igual a 75 graus. E como que a gente faz a prova real? A prova real, se você somar todos esses três aqui, ele tem que dar 180. Então, 30 graus
mais 75 mais 75. Aqui eu tenho 5 com 5, 10, sobe 1. 7 com 7, 14. 15, 16, 17, 18. 180. Então, aqui é a prova real. Nosso triângulo, a gente achou os cantos aqui com esse exercício. Essa aqui é a resolução da equação de primeiro grau para achar o valor de x. Achando o valor de x, a gente substitui ele nos ângulos para achar o grau de cada ângulo. E a prova real, você soma eles para ver se bate com 180, tá? Então, aqui a gente viu, ó, esse ângulo aqui tem 30 graus, esse ângulo aqui tem 75 graus e esse ângulo 75 graus. Então, assim, visualmente, ok, também confere, porque visualmente ele tem que ter menos de 90 graus, ó. Se fosse 90 graus, ele daria isso aqui, então ele tem menos de 90 graus. Só que para saber o valor exato, realmente só fazendo a fórmula. É lógico, se a gente tivesse feito alguma conta aqui, em que algum ângulo desse tivesse ficado com mais de 90 graus, você visualmente já saberia que estaria errado, porque esse triângulo não tem nenhum ângulo maior que 90 graus, tá? Então, vamos para o próximo exercício agora. Então, ó, a gente vai fazer o exercício A agora. A lógica é a mesma sempre, tá? A gente vai somar todos esses ângulos e fazer uma igualdade a 180 graus, porque a soma dos ângulos do triângulo é sempre 180 graus. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui no exercício 3x menos 15 mais x mais 12 mais 2x mais 3. Tudo isso aqui, a soma desses ângulos, são iguais a 180 graus. Acho que não tá focando, deixa eu virar aqui, porque a iluminação tá meio ruim. Acho que aqui vai ficar melhor a iluminação, né? A minha janela tá lá. Então, vamos lá resolver esse exercício agora. O que eu te aconselho a fazer? A gente tem aqui números que têm variáveis, né? E números que não têm variáveis. Então, o que a gente faz? A gente traz tudo que tem variável para o lado esquerdo da equação. Então, a gente vai trazer aqui, ó, 3x para cá. Esse 15 não tem variável, então a gente deixa ele para depois. X, ó, esse x aqui é positivo, então a gente mantém ele aqui, que ele é variável. Esse 12 não é variável, porque ele não tem o x acompanhando ele. Esse outro aqui já tem, ó, 2x. Então, a gente vai trazer, o sinal desse variável é positivo, então a gente traz mais 2x. E aqui não é variável, porque não tem o x. Então, a gente vai repetir o sinal da igualdade, o valor em graus aqui mantém, e agora a gente vai passar tudo que não é variável para lá, para a direita, só para facilitar na hora de fazer a conta. Então, esse aqui, ele não era variável, né? Então, porque ele não estava acompanhando o x, ele estava um grau solto lá, né? O grauzinho aqui do exercício, o número solto. Então, aqui ele tá de sinal negativo. O que a gente vai fazer? A gente vai passar ele para lá da igualdade positivo, tá? Sempre que a gente precisar mudar um número de lado na igualdade, a gente troca ele de sinal. Se ele tá multiplicando, ele passa dividindo. Se ele tá dividindo, a gente passa multiplicando. Se ele tá somando, a gente passa diminuindo. E se ele tá diminuindo, a gente passa somando. Esses aqui a gente não mexeu porque ele continuou do lado esquerdo. A gente não mexeu ele de lugar, tá? A gente só tá mexendo esses aqui, por isso eles estão trocando de sinal. Então, vamos lá. Esse 15 aqui, ele tá negativo, a gente vai passar ele positivo, tá? 15 graus. Ó, esse 12 aqui tá positivo, então a gente vai passar ele negativo. E agora, esse 3 aqui, ele tá positivo, a gente vai passar negativo também, tá? Então, como é que ficou aqui? Tudo que é variável de um lado e tudo que não é variável do outro. Agora, a gente vai fazer as somas. 3x mais x dá 4x, 5, 6x. 3 mais 1 mais 2, 6x. Beleza? 6x igual. Quanto que dá tudo isso aqui? Bom, aqui, de sinal negativo, eu já bati o olho e já percebi que aqui eu tenho menos 15, né? Se eu tenho menos 15 e esse é mais 15, já posso até descartar porque eles se anulam. Então, eu vou manter aqui o 180.
Mas pode somar aí na calculadora também, não tem problema. 180 mais 15 menos 12 menos 3 vai dar 180, tá bom? Então, o que a gente faz agora? X é igual a 180 e esse 6 que estava multiplicando com o x, ele vai para lá da igualdade. Se aqui ele estava multiplicando, ele vai dividindo, tá? Então, x é igual a 180 dividido por 6 é 30 graus, tá? E o que agora a gente resolve? A gente achou o x, a variável da equação, né? Então, agora a gente vai substituir esse x naqueles ângulos lá. Então, deixa eu descer um pouquinho o papel. Acho que eu não vou conseguir mostrar o exercício completo aqui. Tá, vamos lá. Então, esse primeiro ângulo aqui, ó, ele é 3x menos 15 graus. Então, ele vai ser o quê? A gente achou aqui que o x é 30. Então, 3 vezes o 30 menos 15 graus. Que vai ser igual a quê? 3 vezes 30, 30, 60, 90. 90 menos 15, 90 menos 15 é 75 graus. Tá? Então, esse ângulo aqui é igual a 75 graus. Então, vamos achar aqui agora esse aqui. Ó, 2x mais 3. Então, 2 vezes o 30 mais 3 graus. 2 vezes 30, 30, 60. Mais 3 graus é igual a 63 graus. Então, esse aqui, 63 graus. O outro aqui, x mais 12. Ai, que mais feio. 30, né, que eu tenho que substituir o x variável pelo valor que a gente achou, mais os 12 graus. 30 mais 12 é igual a 42 graus. Então, esse aqui é igual a 42 graus. Então, vamos fazer aqui a prova real, tá? Igual o do outro exercício. A prova real é que a soma de todos os ângulos tem que ser 180 graus. Então, a gente achou 75, a gente achou 63 e a gente achou 42. Se a gente somar todos eles, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subo um lá, 0. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou, para ficar mais fácil, 6 mais 4, 10, 10 mais 7, 17, com mais 1, 18. 180 graus, tá bom? Então, tá aí o exercício, tá? Eu vou deixar levantadinho aqui, porque se sua mãe quiser tirar um print ou você quiser tirar um print, tá? Então, agora, a gente vai para o outro exercício. Bom, vamos fazer o B agora, tá? Eu desenhei aqui o triângulo, eu tentei fazer aqui bem riscado, bem parecido com o que tá na página do livro, tá? Mas é a mesma lógica do exercício anterior. Então, vamos lá, a gente vai colocar na equação aqui. 40 menos x mais 3x mais 5x mais 35, tudo isso que é a soma desses ângulos tem que ser 180 graus, tá? Então, o que a gente vai fazer novamente? Tudo que for variável, a gente mantém aqui na esquerda da igualdade, e o que não for variável, o número que não tiver juntinho com o x, a gente joga para o outro lado. Então, vamos manter aqui, menos x mais 3x mais 5x é igual a 180, menos 40, que quando o número não tem sinal nenhum aqui, ele é positivo, né? Senão, ele estaria com o negativo na frente. Cadê o outro número sozinho? É o 35. Ele tá positivo, ele passa negativo. Menos 35, tá? Se eu esquecer de colocar o grau aqui, é porque eu esqueci mesmo, mas todos eles têm o grauzinho, mas também não precisa. Você, na hora que você vai terminar o exercício, só você informando que ele é o grau ali já serve, tá? Durante a fórmula aqui não tem necessidade, não vai influenciar em nada. Então, vamos lá. Menos 1x mais 3x, eu tenho 2x. 2x mais 5x, 7x. 7x é igual a 180 menos 40 menos 35.
Isso dá 105 graus, tá? Então, x é igual a 105 dividido por 7. Ele estava multiplicando, passa dividindo. 105 dividido por 7, nas minhas contas aqui, é 15, tá? Você vai conferindo aí, se a tia tiver feito conta errada, você corrige eu, tá? 15. Agora, a gente vai jogar esse x que a gente achou, essa variável, e vai colocar aqui na fórmula, tá? Eu vou colocar aqui na frente mesmo. 40 menos o 15 que a gente achou, que aqui era 40 menos x, o que eu vou ter aqui? 40 menos 15, eu tenho 25. 25 graus. Aqui eu tenho 3x. 3 vezes 15, eu tenho aqui 45. Olha, 15 com 15 é 30, com 15, 45, isso mesmo. Aqui, 5x mais 35. 5 vezes 15 mais 35, né? Que é igual a isso aqui. Só troquei o x pelo 15 que a gente achou ali. Então, 5 vezes 15 é 75, mais o 35, 75 mais 35, 110 graus. Então, a gente achou esse ângulo 110, esse ângulo 45 e esse ângulo aqui 25. Qual que vai ser a nossa prova real? A nossa prova real vai ser 25 mais 45 mais 110. Então, eu tenho 5 com 5, 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um aqui. Nossa, ficou bem feio isso aqui, né? Deixa a tia trocar, que ficou feio aqui, ficou fora dos campos certos aqui de unidade de dezena, né? Vamos colocar bonitinho, né, tia Dani? 25 graus, 45 graus e 110 graus. Tudo isso somado. 5 com 5, 10, sobe 1, vai o 0. 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Prova real feita, tá? Então, próximo exercício. Júlia, o último exercício, e eu acho que de propósito eles deixaram por último, porque ele é mais chatinho de fazer, porque ele trabalha aqui com números decimais, tá? Então, vamos fazer, mas a lógica é a mesma, tá? É só que você vai ter que aplicar uma regra matemática aqui a mais nesse exercício. Mas a lógica é a mesma. Esse símbolo aqui que o livro traz no exercício, ele sempre é um indicador de ângulo de 90 graus. Então, a gente vai fazer ele na fórmula. 90 graus mais 5, x menos 5, x menos 5, mais x sobre 2, mais 5 graus. Tudo isso é igual a 180 graus. Beleza? Até aqui, tudo igual aos outros exercícios. Porém, aqui, pelo fato dele ter esse número que divide, a gente vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum desses números. Mas o que a gente pode fazer antes? Vamos simplificar aqui, tá? Eu tenho esse 90 e eu tenho esse menos 5 e esse mais 5. Como eles não são variáveis, eu vou passar eles para cá já antes, subtraindo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter aqui só os variáveis. X, aqui ele tá positivo, mais esse x sobre 2 aqui, ele vai ser igual a 180 graus. Esse 90 tá positivo, ele passa negativo. Esse menos 5 aqui, ele vai passar mais 5. E esse mais 5 vai passar menos 5, porque ele aqui tá positivo, ele vai passar para lá negativo. Então, o que vai ficar aqui? X mais x sobre 2 é igual 180. Ó, esse 5 aqui tá positivo, esse tá negativo, eles já se anulam, tá? 180 menos 90 é 90, tá? Então, aqui a gente já reduziu a fórmula. Agora, a gente pode aplicar o mínimo múltiplo comum. Esses aqui, eles são divididos por 1. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1? É o 2. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Mínimo múltiplo comum é 2. 2 dividido por 1 é 2. Vezes 1, 2. 2x. Repete o sinal.
Então, mínimo múltiplo comum, a gente sempre vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1, 1. Beleza? Então, 1x. Aqui, 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 90, 180 graus. Agora, a gente resolve essa equação, tá? Então, eu tenho 2x mais 1x, eu tenho 3x sobre 2, é igual a 180 dividido por 2, é 90. Então, o que a gente vai fazer? Tá dividindo, eu vou passar multiplicando. 3x é igual a 90 vezes 2. 3x é igual a 90 vezes 2, 180 graus. X é igual a 180 graus, o 3 estava multiplicando, eu passo dividindo. Olha, eu já quase não ia caber na folha. Então, x é igual a 180 dividido por 3 é igual a 60. 60 com 60, 120, mais 60, 180. Então, a gente achou o x da fórmula. Agora, a gente vai voltar lá em cima e substituir esse 60 na fórmula. Esse ângulo a gente já sabia que era 90. Esse aqui, ele fala que é x menos 5. Se o x é 60, 60 menos 5, 55 graus. Aqui, ele fala que o x dividido por 2 mais 5 graus é esse ângulo. Então, a gente tem o x 60 graus dividido por 2 mais 5, que vai ser 60 dividido por 2 é 30 mais 5. Então, esse ângulo é 35 graus. Então, vamos fazer aqui a provinha real. Prova real, 90 graus mais 55 mais 35. 5 mais 5, 10, 9, 10, 15, 16, 17, 18. 180 graus. Tá bom? Eu espero que tenha ficado bem claro, tá? Se caso você ficou com alguma dúvida, tá? Pode mandar mensagem aqui pra mim, que eu te ajudo no que eu puder, tá bom? Beijinho, beijinho. Precisar de alguma coisa, pode mandar aqui pra mim, tá? E desculpa a tia ter demorado pra responder.